Checkup no rádio. Checkup no rádio com o odontólogo Caio Alves. Seja bem-vindo, Caio, aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Mais uma sexta-feira aqui trazendo temas referentes à odontologia. E o nosso tema de hoje é hábitos que podem aumentar sua sensibilidade dentária. E aí? Marcos, a sensibilidade dentária, o que durante muito tempo nós tínhamos na odontologia a cárie como um problema recorrente, um problema que talvez fosse o mais comentado, mais falado, nos últimos anos, essa nova geração, a gente vem percebendo que essa geração vem sofrendo muito mais com esse problema, que é um problema recorrente e que quase todas as pessoas têm algum episódio a falar sobre sensibilidade dentinária ou a sensibilidade dentária, como a gente costuma falar mais popularmente. E essa sensibilidade, Marcos, ela tem alguns sinais e que a gente pode ficar atento para que a gente possa poder identificar no início, para que isso não se transforme realmente em episódios que levem ao desconforto diário e que possa diminuir a nossa qualidade de vida. E a gente hoje aqui trouxe um tema bem interessante para falar sobre hábitos, né, que muita gente não conhece, mas que atrapalha e aumenta demais os níveis de sensibilidade dentária, né? Alguns hábitos que nós vamos comentar e as pessoas em casa vão imaginar assim: poxa vida, eu faço isso aí e eu tenho sensibilidade, será que isso pode estar associado? Claro, não é que por você fazer algum hábito desse você vai ter obrigatoriamente sensibilidade. Isso aí é aliado a outros fatores de risco e outros também, e outras questões predisponentes que podem desencadear esse processo de sensibilidade, mas sabendo que esses hábitos aumentam a nossa sensibilidade. Primeiro hábito, Marcos, que muita gente tem é escovar os dentes após ingerir algum alimento ácido, né? E o que são alimentos ácidos? São aqueles alimentos que muitas vezes são cítricos, né? Por exemplo, o limão é um alimento ácido? Sim, o limão é um alimento ácido. Nesse primeiro contato com a cavidade bucal, ele tem um pH ácido, né? Por ser um alimento muito cítrico. Então, muita gente, por exemplo, pela manhã, conheço muita gente que faz o uso de um shot, de um líquido de limão, de um shot de limão, água, que para a saúde geral, não é o meu objetivo falar os benefícios ou malefícios disso para a saúde geral. Estou falando com relação à sensibilidade. Para a saúde geral, tem os seus benefícios, comprovadamente. Mas, se for escovado os dentes logo após usar esse alimento, logo após fazer o uso desse limão, desse shot de limão, desse limão com água, é muito prejudicial no quesito sensibilidade. Por quê? Porque a gente vai estar pegando um alimento muito ácido e esfregando ele nos nossos dentes. Então, o ideal, claro que não é todo mundo que tem tempo de esperar. Então, muitas vezes você toma ali, já tem que ir para o trabalho, já tem que ir para a sua academia, para o seu exercício, sei lá. Tomou aquele shot, já vai no banheiro, pega a escova e escova os dentes logo em seguida. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Ingeriu algum alimento ácido, espera de 20 a 30 minutos, 20 a 30 minutos para poder fazer a escovação. Mesma forma, um alimento refrigerante. Não, refrigerante todo mundo sabe que tem um pH ácido. Então, da mesma forma, tomou o refrigerante, não é que eu estou impedindo você de tomar refrigerante, estou dizendo que não é para tomar, até porque não é meu papel. Tomou o refrigerante, aguarda um pouquinho, aguarda os 20, 30 minutos para poder fazer a escovação. O que é prejudicial com relação à sensibilidade é justamente essa escovação logo em seguida, e que a maioria das pessoas fazem, né? Quando eu digo a maioria, realmente a grande maioria, porque quase ninguém tem essa consciência de que aquele alimento pode ser prejudicial para o nosso dente, né? Para a nossa saúde bucal. E quando eu falo saúde bucal, a sensibilidade está muito ligada a isso, porque quando a gente tem uma sensibilidade crônica e uma sensibilidade persistente, a gente está falando de saúde não só bucal, como também de saúde geral, porque isso ali gera uma queda na qualidade de vida. E isso é recorrente,
né? O uso de suplemento alimentar, vocês olhem lá no rótulo do suplemento, muita gente faz uso, também não estou querendo dizer que não é para usar, mas olhe o pH daquele suplemento, você vai ver que muitos suplementos existe um pH muito baixo, pH muito ácido. Então esse pH, que não é alcalino, pH ácido, também tem que ligar a anteninha com relação à sensibilidade. Então se você já é uma pessoa que sofre de sensibilidade por si só, já tem esse problema crônico em sua vida, e é aquele paciente, e aquela pessoa que acorda pela manhã, toma um shot de limão, toma seu suplemento ácido, né? E ainda de noite pratica o hábito de bruxismo, são associações perfeitas para que você possa ter desconforto com relação à sensibilidade durante todo o seu dia, né? Então, durante todo o seu dia. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, porque são fatores que podem aumentar os níveis de sensibilidade. Outro fator bem importante, a força que a gente implica na escovação, que a gente coloca na escovação, né? Então, por exemplo, o uso dessa escovação deve ser feita, a escovação, ali após as principais refeições, e eu até digo aos pacientes que criam hábito, que eu tenho muitos pacientes, Marco, que quando a gente fala, existem pessoas que é 8 ou 80, e a gente fala assim, procure escovar mais os dentes. E às vezes a pessoa é tão literal, que ela tem aquela informação de escovar mais os dentes, e ela simplesmente escova os dentes 10 vezes por dia. Toda hora que vai no banheiro, que está em casa, comeu alguma coisa, botou alguma coisa na boca, tomou alguma coisa, escova. Então, tudo demais também é veneno. Então, o que eu procuro dizer às pessoas é que procure escovar os dentes após as principais refeições. Claro, não estou dizendo que aquela pessoa que escova 3, 4, 5 vezes ao dia vai ter algum problema. Não, estou falando de pessoas que realmente escovam de maneira exagerada. E isso, ligado em conjunto com uma escovação com muita força e ainda associada a uma escova de cerdas duras, é um combo perfeito para aumentar os níveis de sensibilidade. E o que é que essas pessoas sempre relatam para mim? Caio, eu tenho muita sensibilidade e eu não sei por quê. Porque eu escovo os dentes demais. Escovo os dentes demais mesmo. Toda vida que eu como, eu escovo os dentes. Então, eu acabei de falar. Se você tem uma alimentação ácida e escova logo em seguida, você pode até estar limpando, né? Deixando tudo ok. Só que aí tem o problema da sensibilidade. Tem a Então questão da sensibilidade. Então não é escovar demais, é escovar de forma correta. Exatamente. Tudo demais é veneno. Então, é melhor que você escove 3 vezes ao dia, de forma correta, com calma, com lentidão, com os movimentos certos, com uma escova de cerdas macias. Não é uma escova cara. Muita gente pensa, mas aí você está dizendo que é para comprar uma escova muito cara, eu não tenho coragem de dar R$60 numa escova. E a gente sabe que tem. Escova de 60, 80, 100 reais. Não, estou falando de escova de cerdas macias. Tem escova de R$3 que a cerda é macia. Né? E essa é a mais indicada? Exatamente. Qualquer escova de cerdas macias que você possa estar se adaptando a ela, independente de marca, ou preço, ou valor. Mas é até bom você falar sobre isso, que as pessoas acham que a mais cara é a melhor. Exatamente. Não é a melhor. É aquela que você melhor escolhe, a melhor acha para o seu dia a dia. Não tem com relação a valor, preço de escova, isso não tem nada a ver. Até porque as melhores escovas são aquelas de bordas retas, pequenas, que a gente sabe quais são. Aquelas bem simplesinhas, do cabo pequeno, né, que ela ele faz um efeito maravilhoso e que funciona muito bem. Não é uma escova dura. Então tem, não vou falar de marca aqui, mas você tem na embalagem da escova. Escova extra macia. Então escolha essa daí para o seu dia a dia, caso você tenha algum motivo para se preocupar com relação à sensibilidade. Então, e quando essa pessoa associa uma escova dura, né, e ainda mais esse hábito de escovar com muita força, com muita rapidez, aí essa pessoa realmente está fazendo de tudo para que tenha sensibilidade presente no dia a dia, né? Um terceiro hábito também muito frequente no nosso dia a dia, né? Até mesmo antes de falar do hábito, falar de um hábito também que também é muito frequente, mas que as pessoas praticam sem nem mesmo perceber. O hábito de ranger os dentes também, esse atrito entre os dentes geram também um desgaste maior e isso leva a uma sensibilidade também muito exacerbada, né? E a gente sabe que isso daí pode ser um fator
de risco muito importante para que essas pessoas venham também a desencadear o processo de sensibilidade dentária, né? Outra coisa muito interessante, o hábito de abrir as coisas, de abrir algum objeto, de abrir bebida, de com pegar dente, no com caso. dente. Isso é aí eu venho fatal. bater na tecla, e não somente com relação à sensibilidade. Dente não foi feito para abrir nada. O dente não foi feito nem para mastigar alimento muito duro, para a gente ter ideia, né? Porque a evolução do ser humano vem fazendo com que os dentes se tornem dentes menos resistentes, querendo ou não. Por quê? Porque antigamente, nas nossas gerações primárias, né, as pessoas, os primitivos, como a gente diz, possuíam dentes afiados, dentes fortes, rígidos, porque eles não tinham a possibilidade de cortar os alimentos. Então eles precisavam morder aquilo ali para rasgar o alimento. Então pegava um animal que ele matava ali para poder fazer o consumo, então ele pegava, rasgava aquele alimento, tinha que ser de todo jeito, e o dente era a faca, né, dele. E hoje em dia a gente não precisa disso, porque a gente tem uma faca para que possa cortar esse alimento, para que a gente possa fazer e facilitar. Então isso vai evoluindo. Então o desuso desses dentes vai fazendo com que os dentes tomem formatos diferentes. E é o que aconteceu. Hoje a gente tem dentes que não foram feitos para estar abrindo garrafa. Aí, pelo amor de Deus, gente, quando vocês encontrar alguém aí que num bar, num restaurante, abrindo a garrafa com o dente, repreenda, Rapaz, né? parece uma coisa absurda, só que a gente tem algum amigo que sempre abre, né? Você pode lembrar aí. Eles puxar na sua agem como memória. se fosse um feito, né? Ué? Eu sou o cara, vou abrir essa garrafa aqui com o meu dente. Exatamente. Então é um fator que leva também não somente ao aumento da sensibilidade, como também às possíveis fraturas que a gente sabe que pode acontecer. Caio, só sobre essa questão da escovação, né? É uma pergunta que talvez muita gente se identifique com o que eu vou falar. Vamos levar em consideração que a gente anoiteceu, né? Jantou, comeu, enfim, a última refeição do dia, você escovou os dentes, fez a limpeza, legal, foi dormir tranquilo. No outro dia, você acorda. E a nossa cultura é acordou, sai de casa, escovou os dentes, né, para, enfim, tomar café e seguir a vida. E aí eu faço a pergunta, o correto, essa cultura que já vem, inclusive, do passado, de escovar os dentes assim que acorda e não depois que toma café, é correto? Não. O mais correto a se fazer é escovar os dentes após o café da manhã. Então, quando acorda, se espera aquele tempo que eu falei, caso você faça ingestão de algum alimento ácido. Se você sai de casa e não toma café, por exemplo, deixou para tomar café depois, então acordou, saiu de casa. É uma questão bem delicada, porque quase ninguém vai querer sair de casa com um hálito de 8 horas de sono, sem produção de saliva, que a gente sabe que fica realmente um ou dois, isso é para qualquer pessoa, não é uma ou outra pessoa que passa por isso. Então, nesse caso específico, se a pessoa toma café fora, aí realmente precisa levar um kit, né, de higiene. Porque aí você pode escovar antes, mas que depois do café possa escovar também, porque esse intervalo do café até o almoço é muito tempo sem escovação. Então, é muito importante essa escovação após o café da manhã. Essa dica de levar o kit numa bolsinha é maravilhosa, né? Muito bom. Exatamente. Acho que qualquer pessoa pode fazer um kit de higiene bucal, né? Você chegou hoje, qualquer restaurante hoje tem um banheiro. Exatamente. Uma escovinha, um fio dental, um enxaguante bucal sem álcool, né? Que a gente sabe também que o enxaguante bucal com álcool já mostra também que aumenta os níveis de sensibilidade. Então, quando você for comprar um enxaguante bucal, vê no rótulo lá, se ele é sem álcool, tem muitos. Então, você compra um de sua preferência sem álcool e usa no seu dia a dia. O enxaguante bucal é só a cereja do bolo, né? Se você faz uma boa escovação, usa fio dental, o enxaguante bucal é só a cereja do bolo, não é ele que vai fazer milagre nenhum. Mastigação também influencia na sensibilidade? Influencia sim. Em menor escala, só que a gente sabe que é uma mastigação deficiente. Por exemplo, as pessoas que mastigam muito rápido, isso associado a alguma maloclusão, o que é isso? São mordidas imperfeitas, né? Mordidas que falar de maneira popular, que estão desencaixadas, né? Então isso a gente sabe que aumenta. Então bater pontinha do dente com ponta do dente superior, porque a gente percebe que os dentes da gente tem como se fossem umas cavinhas, né? Como se fossem que aqueles são justamente os encaixes, para a ponta de um dente encaixar dentro daquela cavinha que é a ponta da cúspide do dente, dentro da fossa
do dente adjacente. Então a gente sabe que isso é feito justamente para esse encaixe. Quando não existe esse encaixe, vai bater ali, por exemplo, ponta de cúspide com ponta de cúspide, que é a pontinha do dente com a ponta do outro dente, realmente ativa os níveis de sensibilidade, porque também pode levar a inflamação de ligamento periodontal, e a gente sabe que isso leva a desconfortos diários. Ok, gente. Caio Alves, ele é odontólogo na Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 849-9891-0201, 3421-4421. Você pode seguir no Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Não, Marcos, muito obrigado pelo espaço, obrigado aos ouvintes pela atenção e até a próxima. 7h30, confirmado.